Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está ouvindo essa voz, ouvindo esse belo rosto aqui do Raimundo. Talvez você está ouvindo pelo rádio, talvez você está me vendo pela televisão, talvez você está me vendo pelo seu computador. Eu não sei para onde ou como você está ouvindo essa voz ou me vendo. Mas eu sempre começo dizendo essas palavras. Provérbios capítulo 23, verso de número 7. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Quer saber de onde eu tirei isso? Está em um dos meus livros que eu escrevi. Como surgiu essa frase? Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Seja em qual for o aspecto que você esteja passando, entende? Entre o natural e o espiritual. Diante disso, eu tenho muita mensagem em atraso aqui, mas vou colocar tudo em ordem. Tenha um pouco de paciência que vai chegar a hora. E a nossa mensagem de hoje, você que está me ouvindo no hospital ou em qualquer lugar, é se fazendo uma pergunta. E essa pergunta é tão importante e é tão necessária que muitas vezes passa despercebido, que consequentemente faz muitos caminhar em ilusões quando se trata de uma vida cristã. Seja você católico, seja você evangélico, independente, muitos entram em questões ilusórias, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, só que estão fora do curso, do percurso. E um dos homens que era tão, digamos, acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, só que não estava fazendo a vontade de Deus, é o mais conhecido como hoje apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo. Ele estava tão veemente, tão, acreditando violentamente que estava fazendo aquilo que é bom, perfeito, agradável, como diz Romanos capítulo 12, Romanos 12 e 2, entende? Romanos 12 e 2. Só que ele não estava no que diz esse Romanos capítulo 12, entende? E é por essa razão que a minha missão e a visão que eu tenho há muito tempo é te levar à clareza e te levar à clareza. Eu tenho uma visão, eu tenho uma grande visão de levar essas coisas, sabe? E não, acho que não compartilhei com ninguém essa visão. E eu também não vou compartilhar com vocês. Só o que eu tenho de fazer. Como eu sempre digo, eu não compartilho tudo aqui. Eu só compartilho aquilo que vai edificar a sua vida. Então, vamos para a nossa mensagem. E a nossa mensagem é, como eu disse, fazermos uma pergunta. Focaliza nisso. No seu relacionamento com Deus, essa pergunta é importante você se fazer, sabe? Para não entrar em questões ilusórias e até mesmo entrar em destruição. Então chega para perto, olhe dentro dos meus olhos. Chega para perto, olhe dentro dos meus olhos e se faça essa pergunta. Primeiro,
superficial ou o último genuíno na presença de Deus ou quando você está fazendo algo para Deus? O seu primeiro é superficial ou o seu primeiro é algo genuíno? O seu primeiro é algo superficial ou genuíno? E a pergunta, como eu disse, é: o seu primeiro é o superficial é superficial? Já parou para pensar? Então, lembre disso, que eu sempre digo, as três vozes. As três vozes. Bíblia, alma e sociedade. E, sabe, tô falando isso por experiências próprias. Que é muito melhor, sabe, o último genuíno, sabe? Você fez um bocado de coisa, sim. Todos nós temos afazeres. Todos nós temos afazeres. Você fez de tudo, sim, você pode fazer de tudo. E se você oferecer algo para Deus, mas que tenha, sabe, intensidade, tenha algo de conexão, não superficial, mas algo intencionalmente, o seu último é melhor do que o primeiro, e do aquele que tanto faz, tanto fez, ou aquela que de uma crença, sabe, de costumes ou de rotação automática, que não tem ligação, que não tem veemência, não tem fervor, não tem intensidade, sabe? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito não estão ligados na mesma sintonia. O que isso quer dizer? Como eu digo, eu falo sempre por experiências próprias. Por exemplo, focaliza nisso aí. Por exemplo, você que está no trabalho, sabe? Você acorda 6 horas. Algumas pessoas acordam 5h30, outros acordam 4h30, independente, sabe? Você que acorda 5h30 ou 6 horas, sabe? E tem que pegar o ônibus e blá blá blá, e sabe? Aquelas coisas. E você faz até aquela oração: obrigado, Deus, tudo bem? Obrigado, Deus. É a rotina de sempre. A rotina de sempre. E eu não tô falando que, sabe, para você não agradecer, sabe? Mas se você quer aprender a agradecer da forma certa, você vai ter que comprar o meu livro. Eu vou fazer até um e-book falando sobre isso, simplificadamente. Mas essa é a grande chave. O superficial, como eu disse, do primeiro, é melhor nem ter feito. É melhor nem ter feito algo, sabe? Para Deus. Sabe? Então, o último, sabe? Entenda o que eu estou dizendo. É muito melhor do que o primeiro. Como eu disse, eu vou usar a minha vida. Eu sempre, como digo, eu vou usar a minha vida. Eu chego do trabalho, sabe? Dando exemplo aqui. Chego do trabalho. Só o pau da rabiola, que eu cheguei muitas vezes assim. Só o pau da rabiola. Rapaz, e eu não vou cansar de falar sobre isso. Se eu dou meu sangue, se eu dou, sabe, todas as minhas forças para algo natural, e quando se trata das coisas, de buscar a presença de Deus, eu relaxo, sou superficial, eu faço de qualquer jeito, tanto faz, tanto fez, se não fez. Acredite, era melhor nem ter feito.
continua nessa vidinha. Aí como assim, Raimundo? Tá incentivando a pessoa a ficar nesse círculo? A verdade, a verdade. Eu não quero que você continue esse ciclo. Eu quero que você mude, tenha intensidade com Deus, que você seja, sabe, algo mais genuíno, fora de descostumados que você vê aí na televisão, trazer dos seus pais, não sei de quem, mas que você crie mesmo uma raiz com Deus, a essência de Deus na sua vida. O meu propósito, e eu até falei sobre isso para alguém, eu falei, o meu propósito, eu tenho uma visão. Eu falei, ó, se você quiser, rapaz, eu tô falando essa pessoa aqui, só para você entender. Eu falei para alguém assim, olha, eu tenho uma visão. E essa visão, se você quiser acompanhar, é assim. Então eu sou bem intenso e direto no que eu quero. E você tem que ser bem direto e intenso com Deus. Isso serve em qualquer aspecto de nossas vidas. Compreende? Estou dizendo. Então, se eu chego, como eu disse, do trabalho, só o pau da rabiola. E aí eu, sabe, quando você está sendo religioso, eu vou te provar, eu já provei isso e vou te dar mais ferramenta para você te mostrar como você está sendo religioso. E uma das coisas que você deve ter em mente, se você é um religioso, é um fariseu, é um saduceu, é uma pessoa que, eu já falei sobre isso, que é baseada apenas em conhecimento da Bíblia, eu sou teólogo, eu sou isso, aquilo. Eu vou te mostrar algo bem interessante que você deve se despertar. É o fluxo da desculpa. Da desculpa. Essa é a grande realidade. Quer saber se você é um religioso? Observe as suas justificativas. Pode ser bem plausível ou não. Mas observe a sua justificativa. Como eu disse, pode ser, não, é bem plausível. Nossa, eu cheguei no trabalho, Raimundo, só o pau da rabiola. E aí, você não quer que eu vou para a igreja? Raimundo, você não quer que eu adore, celebre ali na igreja? Eu passei o dia todo em pé, Raimundo. Raimundo, eu sou enfermeira. Raimundo, eu sou policial. Raimundo, eu sou isso, aquilo, sabe? Você pode dar muito exemplos bem plausíveis. Compreende o que estou dizendo? Entretanto, como eu disse, observe essa justificativa. Por mais que seja plausível. E o grande ponto-chave é: se é plausível na questão natural, por que você que está me ouvindo internacionalmente, as respostas da Bíblia que são também plausíveis, você também não segue a linha? Por que você não segue também plausivamente as respostas da Bíblia? A Bíblia tem várias respostas bem plausíveis. Você compreende o que eu estou dizendo? Se você dá respostas plausíveis segundo a sua alma, e por que você também não segue pausivamente as coisas do Espírito? Em Gálatas capítulo 5, se eu for ler isso aí, você já sabe. Gálatas capítulo 5, verso 1.
Não alimentar somente a alma, mas também o espírito, sabe? Não buscar somente os complementos da alma. Compreende? A Bíblia fala sobre isso. Não buscar somente as coisas da alma que todo mundo quer, mas também fortificar o espírito. Fazer aquilo que é bom, perfeito, agradável para Deus. Só que, entretanto, todavia, o que faz a resposta plausível da alma ser mais plausível do espírito? Já se fez essa pergunta? Vou fazer novamente essa pergunta. O que faz as respostas plausíveis da alma, que, sabe, aquela que você, Raimundo, eu tenho que pagar os boletos. Raimundo, eu tenho que acordar cedo. 5 horas da manhã, 5h30, 4 horas, não sei que hora que você acorda. Raimundo, eu acordo 7 horas, não depende. Raimundo, tem que pegar um baú lotado, só Jesus na causa, eu não tenho um carro, e blá blá blá. E blá blá blá. Sabe, eu poderia fazer uma lista aqui de exemplos sobre isso. É plausivamente. Mas qual é a diferença? Como se difere um do outro? Como se difere um do outro? É aquilo que eu já falei antes. Entre alguém intenso e alguém demasiado. O demasiado, ele faz as coisas na bagaceira, faz desgovernadamente. O intenso, outra prudência. Mas o grande lance disso, sabe? O grande lance diante disso está nos três elementos: necessidade, curiosidade e o experimentar. Muitas vezes você não vai ter, a sua alma não vai ter necessidade de ir à igreja, sabe? Porque não é algo para a alma humana, não é algo edificante. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. As coisas espirituais é ligada ao espírito. E é o seu espírito que tem que coordenar a sua alma. Só que muitas vezes o que acontece é que é a nossa alma que conduz o nosso espírito. E é nesse ponto que volta lá para o início. Todas as vezes que a alma conduz o espírito, o seu primeiro, sabe, de oferecer para Deus, se torna algo não agradável a Deus, não frutífero. Vou repetir novamente. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Todas as vezes que você é guiado, sabe, a sua alma, entende? A sua alma guia o seu espírito. Sempre você vai oferecer algo superficial, algo automático, algo que não tem conexão genuína. Por mais que seja o primeiro da sua obra, eu peguei ali, mas a sua intencionalidade não está ligado com os 3 elementos do corpo: alma, corpo, espírito. O primeiro ponto, que se o seu primeiro que você oferece para Deus é genuíno, então note isso aí. Note isso aí que eu estou dizendo. A primeira coisa, se você sabe, para saber que se o seu primeiro é algo genuíno, que tem conexão, sabe, não superficial, mas constante e transbordante, sabe, se o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, todo o seu ser está girando na conexão da vontade de Deus. Ou o seu corpo está lá no Japão, a sua mente está lá em Orlando,
eu já falei sobre isso, a sua alma está lá na Austrália, eu tô lá no Rio Song. Ah, rapaz, eu tô lá na igreja do Rio Song. Então, o seu corpo está em vários lugares. Então, está, digamos, vagueando. Está vagueando. Então, é bem nítido isso acontecer. É inevitável não acontecer. Acontece comigo. Acontece comigo. Sim, acontece comigo. E o que eu faço? O que eu faço, compartilhando com vocês aqui, eu falo o seguinte: olha, corpo, eu dou uma ordem. Corpo, mente, alma e espírito, vamos trabalhar junto. Eu ordeno, eu domino eles, ó. Corpo, se eu estou na igreja, então vamos ser intencionalmente, vamos nos render, vamos nos lançar, vamos nos desligar, vamos abraçar. 3 coisas que eu faço, sabe? Eu me desligo mesmo. Agora, depois que eu me desligar das coisas que estão ao redor, aí eu me ligo, eu me concentro na presença de Deus para atrair. Porque eu saí da minha casa, não apenas para ver alguém de carne e osso ali. Eu não fui simplesmente para a igreja apenas para ter uma associação, isso é bom, é agradável, bom, cada um irmão ter comunhão um com o outro, isso é bom, é agradável. Mas não é simplesmente isso, não é simplesmente isso. Mas sim você criar a sua raiz. O que falta, não somente nos tempos atrás, sabe, nos tempos de hoje, as pessoas, falta a raiz, a igreja primitiva, sabe, raiz do tutano, a igreja dos tempos dos 2000, das irmãs do coque, compreende? Sabe, do repleplé. Não estou falando desse repleplé do dia de hoje aí, sabe, que é muito sensacionalismo demais. A viagem é muita emoção demais, compreende? E pouco espírito. Entende o que estou dizendo? Então, note isso. Eu vou repetir novamente para você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Como eu sei que eu estou sendo religioso? Como eu estou, sabe, um fariseu ou uma pessoa que não está na vontade, sabe, agradando a Deus, como aconteceu com o próprio Caim, sabe? Caim deu a sua oferta também para Deus. Abel deu sua oferta também. Se você sabe essa história, os dois deram, só que cada um não tinha, sabe, a conexão genuína dia por dia. E não está na Bíblia, sabe? Não está na Bíblia, já estou falando isso aqui. Mas estou fazendo aqui uma analogia, mas de experiência, assim. Eu acredito que Abel, todos os dias, tinha um relacionamento com Deus. Eu acredito, sim, que Abel, todos os dias, por mais simples que fosse, ele gerava a sua ponte de raiz com Deus, de levantar cada dia mais a sua árvore florescer. Não é simplesmente como Caim, do nada. Aqui, Deus, toma aqui. Toma aqui, Deus. É das minhas, Deus. É as primeiras, mas toma aqui, Deus. Deu de qualquer jeito. Lembra aquela oferta, trazendo aqui também para outro contexto, da viúva que deu a ofertazinha? E aquelas pessoas deram grandes quantidades. Estava dando de qualquer jeito. Estava dando de qualquer jeito. Então é importante saber disso.
É importante você saber disso. Se você, eu vou repetir isso. Você pode ser um infeliz eternamente. Você pode correr o risco de ser um infeliz eternamente. Por causa desses dois fatores. O genuíno e o superficial. Seja da igreja católica, seja da igreja evangélica, independente. E fazendo uma analogia aqui, o superficial é o joio. O trigo é genuíno, ele brota, ele floresce. Entende o que estou dizendo? Então, você que está me ouvindo internacionalmente, a nossa mensagem é falando sobre isso. O quanto eu estou oferecendo algo genuíno ou superficial? O meu primeiro é algo genuíno ou não? O meu último é algo superficial ou genuíno? Tem que ter, como eu disse, o corpo, alma, espírito, alma trabalhando junto. E para finalizar a mensagem, lembre do que eu falei lá atrás. Todas as vezes que a minha alma conduz o meu espírito, lembre disso. Grave essa frase. Todas as vezes que já errando aqui. Todas as vezes que a minha alma, vou escrever isso lá no Instagram. Todas as vezes que a minha alma conduz o meu espírito, fará do meu primeiro algo superficial. Mas todas as vezes que o meu espírito coordena a minha alma, eu vou oferecer, seja o último ou o primeiro, algo genuíno. Porque tem conexão. Eu tenho a intencionalidade do que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo, do que eu quero. Compreende o que eu estou dizendo? Então eu tenho a clareza, eu tenho a percepção, e que eu não vou deixar as distrações, o cansaço, ou a fadiga. Porque se eu não deixo que o cansaço, a fadiga atrapalhe o meu trabalho no secundário, no aspecto natural, então por que eu vou deixar que o cansaço, a fadiga, o desânimo venha atrapalhar o desenvolvimento do Deus comigo? De criar a minha raiz com Deus, dia após dia. É nisso que você deve pensar. Olha, se o cansaço, a fadiga, todas as coisas eu supero a cada manhã, a cada dia, eu levanto todas as manhãs, todos os dias, mais uma luta, mais uma batalha para vencer. Então, por que isso não pode ser também no aspecto espiritual? Compreende o que estou dizendo? Então, essa é a nossa mensagem. Eu só quero que você pegue essas duas coisas. Eu só quero que você pegue essas duas coisas aqui. De todas as coisas que eu falei aqui. Primeiro, desculpa. A sua desculpa, por mais que seja plausível, você pode ser um religioso. Então é mais fácil você assumir: eu não quero ir. Eu não quero fazer isso. Deus fica mais satisfeito você sendo sincero. Entendeu? Seja mais sincero com Deus. Seja como Davi. Olha, Deus, é assim, assim, acabou. Pronto, eu não quero. Não dá desculpa. Porque se você dá desculpa, você está sendo religioso. Porque você fala: é fanatismo. Eu não preciso estar na igreja todos os dias. Eu não preciso fazer isso para Deus todos os dias. Eu não preciso fazer isso. Você está dando desculpa. Então, lembre disso. O ponto-chave dessa questão é isso. Eu estou dando desculpa?
eu estou assumindo o que eu estou assumindo? Eu estou assumindo, sendo sincero. Deus, eu não quero orar. Deus, eu não quero ler a Bíblia. Deus, eu não quero jejuar. Mas não, Deus vai ficar mais satisfeito. Só que, entretanto, todavia, essa é a grande realidade. Se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não tem um devocional, querendo ou não, você vai continuar cada vez mais num raso, superficialmente. Entende o que estou dizendo? Compreende? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você pegue. Por isso que eu estou repetindo aqui, estou frisando nisso, eu estou batendo na mesma tecla aqui. Estou frisando aqui na mesma tecla. Quanto mais, se você dá desculpa e não assuma a responsabilidade, que é melhor assumir a responsabilidade, é melhor assumir a responsabilidade. Deus, eu não quero. Pronto, acabou. Eu bato no peito sem Deus, eu não quero. Entende o que eu estou dizendo? E o segundo ponto que eu quero que você entenda, como eu disse, é: se a sua alma conduz o seu espírito, você realmente vai sempre oferecer, seja o último ou o primeiro, algo superficial para Deus. O tanto faz, tanto fez. Você vai sempre entrar na expressão da conveniência. Hoje eu vou orar. Não, hoje eu vou jejuar. Não, hoje... não, orar de madrugada? Não, orar de madrugada não. Não, meu Deus do céu. Meu pai. Percebe que há uma desculpa nisso? Por isso que falei para você dar uma observada. Então, essa é a nossa mensagem hoje. Como eu disse, frisei bastante nessas duas frases que eu vou colocar lá no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!